Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Ciência Aberta. No 9º e último programa de 2019, nós vamos tratar de um tema altamente instigante, os genomas da população brasileira. O povoamento original do território que hoje compõe o Brasil ocorreu de forma complexa, como demonstram os achados arqueológicos e os estudos genéticos. Milênios depois, com a conquista portuguesa, milhões de europeus e africanos vieram se somar aos habitantes originais. E, a partir do final do século XIX, o território passou a receber também imigrantes de todos os quadrantes do globo. O resultado é um país plural e miscigenado. Quem eram? De onde vieram e quando chegaram os primeiros povoadores? E como são os brasileiros hoje? Para responder a essa e muitas outras perguntas, nós temos conosco hoje 3 grandes pesquisadores. E antes de apresentá-los, vamos saber um pouco mais sobre o tema assistindo ao nosso vídeo de abertura. Aprendemos com a ciência que todos nós descendemos de um antepassado comum, o Homo habilis, que saiu da África há cerca de 2,4 milhões de anos. As espécies humanas que surgiram depois colonizaram o mundo inteiro. Ao longo de suas migrações, o DNA dos vários grupos humanos sofreram milhões de pequenas alterações para se adaptarem aos diferentes ambientes. Nosso DNA contém o registro dessa grande saga. Por exemplo, possuímos pedaços de DNA de neandertais. E isso sugere que tenha havido interação sexual entre o Homo sapiens e esses primos distantes. A análise do DNA é um novo recurso para complementar a pesquisa arqueológica sobre a origem e as migrações do ser humano pelo planeta. O problema é que tem havido grandes divergências entre geneticistas e arqueólogos quanto à caracterização e datação de grupos humanos. A genômica entrou em cena recentemente e trouxe uma ferramenta muito poderosa para a investigação do passado. A arqueologia, por outro lado, tem feito progressos notáveis nos últimos anos. É de se esperar que interpretações sofisticadas possam compatibilizar as descobertas feitas por uma disciplina e outra e proporcionar um conhecimento mais abrangente e aprofundado sobre a saga humana no planeta. Como tudo isso se expressa nos genomas da população brasileira contemporânea? Sabemos que nossa população resulta de milênios de migrações e miscigenações. Além da herança genética dos povos indígenas ancestrais, compartilhamos também elementos dos genomas trazidos pelos africanos escravizados e pelos conquistadores europeus. Depois vieram imigrantes de todos os cantos do mundo. Essas múltiplas influências compuseram um mosaico multiétnico e multicultural que, juntamente com a natureza exuberante, constituem o maior patrimônio do Brasil. Para debater o tema de hoje, nós temos conosco a Lígia da Veiga Pereira, professora titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias e integrante do Centro de Terapia Celular, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDs, apoiados pela FAPESP. Walter Neves, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, que estabeleceu em 1994 o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos no Instituto de Biociências da USP, frente ao qual esteve até o final de 2017. Walter foi responsável pelos estudos de Luzia, o esqueleto humano mais antigo das Américas, e dos primeiros representantes do gênero Homo que deixaram a África. Temos também Sérgio Danilo Pena, professor titular do Departamento de Bioquímica e diretor do Laboratório de Genômica Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais. O Sérgio também é diretor científico do GENE, Núcleo de Genética Médica. E eu sou Alexandra Osório de Almeida, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP e serei a mediadora desta conversa. Bom, antes da gente começar a nossa conversa de hoje, o Walter gostaria de entregar Vou circular uma pedra entre vocês. Sejam rápidos para que todo mundo tenha acesso. Agora eu já adianto. Ninguém sai desse auditório sem essa pedra estar novamente aqui, tá bom? Pessoal aí do fundo, por favor, controle. Cuidado para não se cortar, né? Bom, com isso eu quero começar a conversa aqui fazendo uma pergunta para o Walter. Uma pesquisa conduzida recentemente por você na Jordânia provocou uma reviravolta na história do povoamento humano do planeta. O que exatamente você descobriu e qual foi essa reviravolta? Olha, nós
encontramos ferramentas de pedra lascada numa formação fluvial no vale do rio Zarca, na Jordânia, né? E nós achávamos que o horizonte cronológico dessas pedras lascadas por hominíneos, né, deveriam ter aí por volta de 1,5 milhão, 1.800.000 anos, né, porque a coisa mais antiga fora da África que nós tínhamos até agora, né, são os crânios lá de Dmanisi, na República da Geórgia, que estão datados de 1,8 milhões de anos. Né? Então, como a gente sabia que eles tinham que passar pelo Oriente Médio para chegar lá, a gente estimava que a gente ia encontrar datas aí um pouco mais antigas, 1,9 e tal. Né? Mas quando vieram as datações, as datações mostraram que algumas dessas ferramentas tinham quase 2,5 milhões de anos. Né? Então, sim, hoje se assume que o Homo habilis surgiu na África há 2,8 milhões de anos, deu origem ao Homo erectus por volta de 2 milhões de anos, e seria esse Homo erectus que seria o primeiro a sair da África e chegar lá no Cáucaso por volta de 1,8. Né? Nós retroagimos em 500 mil anos a saída da África, e há 2,5 milhões de anos o Homo erectus ainda não existia na África. Então nós estamos propondo que o primeiro hominíneo a sair da África foi o Homo habilis e não o Homo erectus. Bom, para a gente falar um pouco sobre, enfim, essa evolução, talvez seja interessante a gente começar pela própria definição de gênero e espécie, para deixar os termos um pouco mais claros. Isso nem Deus sabe. Nós somos péssimos em definir o que é um gênero e o que é uma espécie, porque a gente vem daquela ideia, né, consagrada, daquele mundo cor-de-rosa de que espécies são indivíduos, populações que não trocam genes entre si, não é? Mas a gente sabe que isso não corresponde à realidade. E gênero é mais complicado ainda porque, na verdade, quase que você usa as informações ecológicas e de nicho para definir gênero. Então, eu acho que o ecológico e o de nicho merecem tanta explicação quanto o gênero e espécie. É muito complicado definir o que é uma espécie, é muito complicado entender o processo de especiação que leva a uma espécie, e essa ideia cor-de-rosa que a gente aprende no secundário, e mesmo na universidade, né, de que espécies são grupos de população que não trocam genes entre si, ou seja, seriam universos genômicos separados e independentes, né? Realmente não corresponde à realidade das coisas. Talvez o que seja interessante seja só pegar isso aí, porque nós geneticistas estamos interessados no homem moderno, que é o Homo sapiens. E a própria definição do que é um homem moderno é uma coisa complexa, né? E é muito difícil você definir exatamente quando você começa a ter o homem moderno. A gente tem certas referências temporais, cerca de 200 mil anos, mas que estão sendo progressivamente aumentadas na direção do passado, né? Então, mas que é muito crítico, então, o que é que você vai definir como ser um Homo sapiens. Isso. E essa dúvida tem de permear todo o diálogo com eles. Na verdade, a notícia é pior ainda. A gente não sabe, nós não temos um critério para definir hominíneo, nós não temos critério para definir gênero homo, e nós não temos critério para definir Homo sapiens. Então nós estamos todos nos batendo. Por exemplo, o primeiro hominíneo é o primeiro bípede, a gente ainda usa muito isso, né? Mas nem sempre você encontra restos pós-cranianos para fazer essa avaliação. Então, um outro traço que parece que define a nossa linhagem lá há 7 milhões de anos é a redução dos caninos, né? Mas o que você vê não é aquela coisa linear, né, daquela maldita figurinha que eu odeio, que faz assim, né, que vai ficando erecto, né? Quer dizer, a evolução humana tem tudo menos linearidade. Então hoje nós temos, inclusive, desconfiamos que podem ter havido linhagens de grandes símios bípedes,
né? Então, até mesmo essas duas características que sempre foram usadas para definir o início da nossa linhagem, elas estão sendo questionadas. Então, nós não temos um bom critério para definir hominíneo, nós não temos um bom critério para definir gênero Homo, e nós não temos critério para definir Homo sapiens. Dando um salto para 2003, o sequenciamento foi o ano em que foi completado oficialmente o sequenciamento do genoma humano. E uma coisa que, enfim, uma das descobertas interessantes que apareceram foi que o DNA de europeus e de seus descendentes continham pedaços de DNA de neandertais, como a gente viu no vídeo de abertura. Lígia, como que, enfim, o que isso significa? Como que a gente interpreta isso? Veja, do ponto de vista dessa história da evolução e como a gente chegou aqui, eu acho que isso demonstrou que houve um cruzamento entre Homo sapiens e neandertais, e sobrou uma fração de 2% em algumas populações da Europa, 2% do genoma de algumas pessoas, até 2%, são de origem neandertal. Do ponto de vista de genética médica, que é a coisa que me interessa mais, eu acho muito fascinante a gente imaginar que 2% são esses. Né? Se vocês pensarem em seleção natural, forças de seleção, que genes, ao longo dessa longa história de cruzamentos e tal, foram selecionados e esses 2% exercem que funções no homem moderno? O pessoal tem tentado trabalhar nisso, né? Aliás, esses 2%, é interessante que... Na verdade, entre 2% e 4%. Não, né? Todos os não africanos têm 2% de Neandertal, independente. É de 4% a 6% de denissovianos no pessoal da Melanésia, que é diferente. Os denissovianos eram primos dos neandertais que estavam mais a leste, né? O que me intriga um pouco nesses 2% é que esses 2% são muito uniformes, o que sugere que talvez tenha sido muito primitivo, muito no início, e não uma coisa que tenha acontecido de uma maneira esporádica. E é interessante que isso foi adotado de uma maneira muito forte principalmente pela imprensa leiga e alguns cientistas americanos. E eu, pessoalmente, eu acho que isso tem um pouquinho... Quando foi lançado o modelo que a gente chama de Out of Africa, quer dizer, o modelo de que a humanidade teve uma origem única na África, isso incomodou a muita gente em alguns países. E eu acho que quando os europeus descobriram que tinham 2% de DNA neandertal, que teoricamente seriam europeus, quando na verdade eles são africanos também, e isso agradou a muita gente. Quer dizer, você sabe que existem movimentos políticos de suprematistas brancos, etc. Então eu acho que existe uma imprensa exagerada em cima da importância desses 2%. Eu acho que provavelmente o impacto evolucionário disso não é... não é tão importante altamente assim. significativo, não. Foi mínimo. Mas é impressionante o número de artigos publicados na imprensa leiga a respeito a esses 2%. Mas no que diz respeito a gente entender biologia humana, realmente o sequenciamento do genoma humano foi um marco. Né? Enfim, o genoma humano é uma série de instruções que consegue fazer que aquela única célula que nós todos fomos, formados ali no momento da fertilização, consiga se multiplicar e se especializar e dar origem aos trilhões de células que nós somos, com todas as suas diversidades de funções e de uma forma muito organizada. Então, imagina o poder dessa receita, dessa set de instruções. Então, ao sequenciar pela primeira vez o genoma humano, a gente tem em mãos essa receita, isso foi completado em 2003, isso facilitou e acelerou em muito as pesquisas em genética humana, e aí, o que a gente começou a perceber é que você tem uma coisa mais interessante. Né? Se vocês pensarem, olharem um para os outros, é muito óbvio que nós todos somos seres humanos, logo, o nosso genoma de cada um aqui é humano, só que o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico.
né? Se fosse idêntico, seríamos todos clones, gêmeos univitelinos. E vocês têm ideia do quanto o genoma de duas pessoas, em média, é parecido? Você tem? Chuta um número. Pensem, cada um pensa um número. Parecido? Idêntico. Quanto é idêntico o meu genoma e o seu? 99%? 99,9% idêntico. Tá? Só isso. Mas esse 0,1%, então, ele é muito interessante. É o que varia, são as sequências de A, T, C e G, que variam entre cada um de nós. E é esse 0,1% que dá as nossas características individuais, que fazem a gente ter as nossas características individuais, não só de aparência, que são as mais óbvias, mas de saúde, né? De metabolismo, predisposição à doença, enfim. E agora a gente está vivendo um momento muito interessante da biologia, que é a gente ter a capacidade de sequenciar, a capacidade técnica de sequenciar o genoma de milhares de pessoas, de centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Porque agora a gente, então, começa a ter um painel dessas variações que existem entre os genomas de cada um. E isso é uma ferramenta que vai ser muito poderosa, tanto do ponto de vista de genética médica, quanto do ponto de vista evolutivo, da gente conseguir olhar com mais detalhes como é que as diferentes populações se misturaram para dar origem a gente, que fragmentos de África e dentro da África, diferentes partes da África a gente tem. Então, a gente está vivendo esse momento muito interessante, né? O primeiro genoma humano demorou 15 anos para ser sequenciado, custou $1 bilhão. Hoje em dia, em 3 dias e por $1.000, você sequencia o genoma de uma pessoa. Não então, no esse Brasil. foi o salto. Não no Brasil. Esse foi o salto tecnológico que permite a gente agora ter uma visão muito detalhe, mais né? interessante. Quer dizer, por exemplo, a velocidade aumentou tanto, quer dizer, a velocidade de sequenciamento de 2003 a hoje aumentou cerca de 100 mil vezes. Então, em 2003 foi o primeiro genoma humano. Em 2010 foi o genoma do Neandertal. Quer dizer, 7 anos depois do primeiro genoma humano, nós temos o primeiro genoma de um ente arqueológico. É uma coisa absolutamente fantástica. E foi daí que apareceram esses 2% de Neandertal no genoma humano. Mas o que a Lígia fala é muito importante. Que não existe um genoma humano. Existem inúmeros genomas humanos. E dentro de nós não temos um genoma. Nós temos 2. Temos o que veio do pai e o que veio da mãe. Então, dentro de cada célula, nós temos 2 genomas. E eles não necessariamente gostam um do outro, eles competem pelo domínio da célula. Então, o genoma que vem da mãe tem certos interesses. De ter um bebê que vai ser um parto rápido. E o genoma que vem do pai tem outros interesses, de ter um filho forte e grande. Então, esses interesses são divergentes, né? Então, e esses genomas têm marcas, que daí vem a expressão epigenética, né? Que indicam se eles tiveram uma origem paterna ou uma origem materna. E, bom, para encerrar esse primeiro bloco, terminando aqui com o nosso tema Neandertal, a gente tem como saber que características decorrem dessa herança Neandertal? Olha, esses estudos ainda estão muito... Tem alguma coisa, genes relacionados a funções da pele, de cor de pele. Você tem genes envolvidos no sistema imunológico, na capacidade nutricional. Mas isso ainda está sendo estudado, porque apesar da gente saber sequenciar genoma muito bem, a gente ainda precisa aprender muito sobre a função de cada gene no nosso genoma. O que cada um está determinando, influenciando das nossas características. A gente vai fazer um intervalo muito rápido para rastrear por onde anda a nossa pedra e a gente volta daqui a 1 minuto com o segundo bloco, que vai ser sobre os primeiros habitantes e os habitantes atuais. Onde está Até a já. pedra? Olá, bom, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa de hoje e a gente vai retomar o final da discussão do primeiro bloco com o Walter falando um pouco sobre a distinção entre o que a gente vê no DNA e o que a gente vê numa análise morfológica. Walter.
para a ocupação da América. Para a ocupação da América. Veja, isso é um falso dilema. Estava conversando nos bastidores, se ninguém tem a verdade, né? Uma fonte de informação é a morfologia, a outra fonte são as linhagens de DNA, a outra fonte é a arqueologia. Ninguém é dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. Mas neste caso, especialmente, qual é a grande diferença? O meu modelo preconiza que teve duas grandes... Eu não gosto de falar em migração, porque esse povo não migrava, traçava uma reta e migrava. São expansões populacionais que aos poucos vão tomando novos territórios. Mas, de qualquer maneira, para tornar o discurso mais fácil, né, o meu modelo preconiza que houve duas migrações distintas na ocupação do continente. E as linhagens de DNA mostram que houve apenas uma. Não há problema nenhum nisso, é facílimo compatibilizar essas coisas. Eu nunca esperei, e não esperaria, que quando se retirasse DNA nuclear desses esqueletos antigos, isso foi feito recentemente pelo André Strauss nos esqueletos de Lagoa Santa, que surgissem linhagens completamente distintas. Por uma razão muito simples, o meu modelo prescreve que, ou sugere que, ambas as populações repartem um ancestral comum lá no Nordeste Asiático. Então não vejo razão por que eles teriam linhagens de DNA diferencial, a não ser o dia que vocês consigam sequenciar os genes relacionados à morfologia craniana. Não vai ser um, são dezenas de genes. E a gente ainda não sabe quais são eles. A não ser que vocês um dia consigam sequenciar a sequência de genes. E entender como que eles conversam entre si para formar um crânio. É uma coisa impossível. Mas é muito simples isso. Eu trabalho com traços que são suscetíveis à seleção natural. E a genômica trabalha, pelo menos a genômica histórica, trabalha com linhagens que são, em princípio, neutras. E o não necessariamente. Mas você tem seleção natural também. Não. Age através de genes. Não. A seleção natural ela é transmitida de uma geração para outra. Você está falando dos microsatélites? Não, eu sei, estou falando de microsatélites. Então, assim, não, mas os microsatélites não estão envolvidos no DNA mitocondrial, por exemplo. Não, eu não falei em mitocondrial, estou falando em nuclear. Bom, muito bem. No meu modelo está implícito a evolução craniana, diferentemente do que a gente pensava até uns 15 anos atrás, que a gente achava que toda mudança morfocraniana se dava por seleção natural. Hoje nós sabemos que ela é bastante neutral também, e que muito da morfologia craniana dos nossos ancestrais foram resultado de deriva genética e não de episódios de seleção natural. Mas nós sabemos que morfologia craniana responde seletivamente em ambientes extremos de frio. Então, o que eu proponho? Eu proponho que entrou primeiro uma população que a gente chamaria de pan-africana, porque o mundo, até 10 mil anos atrás, era basicamente ocupada por uma população pan-africana, em termos morfológicos. Parte dessa população entrou na América, e parte dessa população que ficou na Sibéria sofreu ação de seleção natural, com modificação da morfologia craniana. E após essa, dando o que nós chamamos hoje, desculpe usar o termo, os mongoloides, que teriam entrado na América num segundo momento. Então, assim, eu acho que é perfeitamente possível... Não, eu acho que é totalmente viável. É totalmente viável a gente compatibilizar as duas coisas. Agora, aliás, eu posso até fazer a pessoa que mostrou que os ameríndios são derivados da Sibéria Central era meu aluno de pós-graduação na época, que é o Fabrício Santos. Está em Belo Horizonte até hoje, é professor titular atualmente. Então eu acho que bom marcar que isso é uma contribuição brasileira para a origem dos ameríndios no mundo, na Sibéria Central, das montanhas Altai. Agora, eu sou um pouco rebelde nesse negócio de genômica, Totalmente rebelde. Eu não aceito a ditadura do DNA. Como eu disse, porque olha, começa tudo com D, ditadura e DNA. E DNA, falta. Bolsonaro começa com B. Eu não aceito essa ditadura porque, assim, os molecularistas, porque trabalham direto com DNA, se sentem uns deuses.
né? Porque eles estão tendo acesso direto ao DNA. E nós, morfólogos, trabalharíamos com o cocô do cavalo do bandido em pó, né? Então, assim, como eu disse anteriormente, e o Sérgio concorda plenamente, eu acho que ninguém de nós tem a verdade completa. Tá? Mas em defesa do DNA, Lígia... Não, eu acho que o Walter tem um ponto interessante, que é essa história da gente conhecer os genes que estão determinando a morfologia. Então, ele está olhando a morfologia, o pessoal está olhando o genoma inteiro. É uma fração desse genoma que determina essa morfologia. Então, se dizer, olha, o genoma dessa pessoa parece mais com o índio atual, bom, mas e os genes que fazem essa morfologia craniana? Entenderam essa história? Quer dizer, eles estão olhando um pedaço... É você ir do gene à morfologia. Isso, mas isso é complexo, a gente não conhece isso é a mesma ainda. coisa, se você pegar uma doença, por exemplo, fenilcetonúria, você tem uma mutação no DNA causando a doença. Isso é você fácil. pegar uma doença tipo, por hipertensão. exemplo, hipertensão ou isquemia cardíaca, alguma coisa, aí você está falando de milhares de genes interagindo com fatores ambientais, como a morfologia craniana também pode depender de fatores ambientais. Então, um é um modelo monogênico e o outro é um modelo poligênico. E essa compatibilização entre monogênico e poligênico, que é complexa em genética médica, que a gente lida com isso diariamente, né, eu acho que está na raiz desse problema. Agora é interessante, a gente estava discutindo antes, né, Walter? O Walter lembrou a analogia muito boa dos... Não sei quem conhece a história dos 7 cegos e do elefante. É uma história indiana antes de Cristo, que alguns cegos vão examinar um elefante. Aí um pega a pata e fala, isso aqui é uma coluna. O outro pega o tronco, a tromba e fala, isso aqui é uma cobra. Outro pega o rabo e fala, isso aqui é um espanador. Então, na verdade, eles todos têm visões parciais. E ninguém vê o elefante como um todo. Eu acho que a interação dos arqueólogos e dos geneticistas é exatamente essa. Nós somos meio cegos e cada um está vendo o seu pedacinho de coisa. Essa é boa. Mas a gente precisa de aprender a ver o todo. Mas a ciência é assim. A ciência, ela... Dizem que a ciência é o domínio das verdades temporárias, né? Quer dizer, as verdades mudam diariamente. E essa é que é a evolução da ciência. As morais provisórias do Descartes. Mas eu queria voltar a essa questão do que a gente vê no sequenciamento do DNA e, enfim, para falar especificamente da questão da raça, né, da questão da raça que, enfim, de tal como ela se coloca numa discussão leiga, né, que é a presunção da ideia da pureza racial de certos segmentos, que inclusive o Sérgio estava falando no primeiro bloco. Quer dizer, quando a gente olha então o DNA, as pessoas elas vão muito pela sua aparência externa, e quando você olha o DNA, as suas origens elas podem não ser aquilo que você imaginava que elas fossem. Correto. Então, quer dizer... E depende do local. Quer dizer, no Brasil, as classificações sociais são muito morfológicas. Uhum. Quer dizer, são pela aparência da pessoa. Se você for nos Estados Unidos, elas são pela ancestralidade. Então, se você pegar aquelas malditas leis do sul-americano, se você tivesse 1,64 avos de herança de um ex-escravo, isso significaria que você é um afro-americano. Entende? E você era categorizado mais branco que fosse, né? Era categorizado independente da aparência física, né? Inclusive tem vários filmes e peças que eu não vou citar que usam esse tema de pessoas que têm uma aparência completamente diferente da ancestralidade. Mas no Brasil você tem absoluta razão. É a aparência física que determina a classificação. E daí como é que fica a questão da suposta questão das raças? Não, raças não existem do ponto de vista biológico, genético. Existe sim. Não. Existe sim, senhor. Não em humanos. Sim, em humanos. Bem, em humanos. deixa eu acabar de falar. Bom, vamos deixar o Sérgio, depois o Walter faz a réplica. A espécie humana é jovem demais e móvel demais para que tenha havido a possibilidade de segregação em grupos raciais diferentes. E porque ela se moveu muito rapidamente em todos os continentes. E a origem humana, como o próprio Walter fala, é nos
os últimos 200 mil anos. Então você tem um tempo muito limitado para ver uma distribuição. Isso é completamente diferente de camelos asiáticos e camelos africanos, que são coisas completamente diferentes e evoluíram diferentemente, e não houve mobilidade de camelos entre a África e a Ásia. Então, e hoje em dia, a Lígia falou o fato de que se nós pegarmos esse grupo aqui e fizermos o DNA de todo mundo, de que vai ter mais ou menos aí 1 a 2%, 0,1 a 0,2% de diferença no genoma sequenciado. Se nós pegarmos agora um grupo em Lagos, na Nigéria, ou em Beijing, na China, e fizermos lá dentro desses grupos, a diferença vai ser mais ou menos 0,1, 0,2%. Se agora nós compararmos o grupo daqui do Brasil com o da Nigéria, não vai haver diferença enorme. Em outras palavras, a diferenciação humana está dentro das populações e não entre populações. Então, se você jogar uma bomba nuclear e destruir todo o território do mundo e sobrar uma cidade no Brasil com uma população de 100 mil habitantes, ela vai conter mais de 90% da variabilidade genômica mundial. Em outras palavras, dentro das populações é onde... Então, essa que é a grande riqueza que nós temos, é dentro das populações, e não entre populações. Então, a diferença... Quer dizer, na África as pessoas tendem a ser negras. É lógico, mas são 20 a 25 genes que são, inclusive, selecionados lá, porque é um continente onde existe um grupo que é principalmente equatorial, né? E os africanos do sul da África, na sua maioria, são transplantados da África Ocidental, que foram para lá na chamada expansão Bantu, que ocorreu mais ou menos 4 mil anos atrás. Quando então... E que é até interessante essa expansão Bantu, porque ela foi descoberta no Brasil. Quando foi notado que escravos que vinham de Moçambique e escravos que vinham de, por exemplo, do Congo ou de Angola, conseguiam conversar um com o outro após algum tempo. Mas como que pode ser um lá de Moçambique, que é na contracosta, e o outro aqui? Por quê? Porque eles eram todos bantus. Eles falavam a língua bantu. Eles eram produtos da expansão. E isso foi a primeira vez que alguém notou isso no Brasil e avisou os europeus, e que eles chegaram à conclusão de que tinha havido uma expansão bantu. Que é muito interessante essa história. Agora vamos ouvir o lado do Walter. Eu sempre fui racialista, sempre seria racialista, mas conheço todos... Um dos seus poucos defeitos, Walter. Eu acho que é a minha maior virtude. No caso da morfologia craniana, é muito similar aos marcadores genéticos, né? Você também tem a grande variabilidade intrapopulacional e não entre populações. Ou seja, para chutar uns números de FST que a gente gosta, né, 85% da variabilidade estaria dentro das populações e 15% apenas entre as populações. 5%. 15%, né, por aí, entre as populações. Então, assim, essa informação também se aplica à morfologia craniana, ok? Mas eu acho que há sempre, e aí eu acho que o politicamente correto está muito envolvido, né? Há uma certa omissão da importância desses 15% entre populações. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se você me pegar um crânio, ok? Pegar para mim, teste cego, e eu tomar 50 medidas desse crânio, ok? E fizer e ter um banco de dados do mundo todo de morfologia craniana, a gente tem isso, assim como vocês têm os bancos de DNA, a gente também tem os bancos de morfologia craniana para o planeta todo, né? Se você me entregar esse crânio, que eu não sei o que é, eu medi-lo e comparar com
comparar com a variabilidade mundial, eu tenho 95% de chance de dizer de qual continente veio esse fulano. Então, eu acho que a gente subestima a importância desses 15%. Mas talvez isso seja uma questão de semântica, não? Do que a gente está chamando de raça. Quer dizer, você ser capaz de determinar qual é o continente, significa então que isso define uma raça? Sim, sim. Não sei se todo mundo entende raça da mesma forma. Do ponto de vista da evolução morfológica, acontece uma coisa muito interessante. Como o Sérgio já colocou, né, nós sabemos hoje que o Homo sapiens surgiu na África, né, e se espalhou pelo mundo. A gente achava antes que era por volta de 50 mil anos, mas agora encontraram um crânio de sapiens na China com 130. Mas, de qualquer forma, a história continua a mesma. Independentemente de quando ele saiu, ele surgiu na África e depois colonizou o resto do mundo. A gente achava que ele tinha, nesse processo de colonização, que ele teria substituído totalmente as populações arcaicas, mas hoje a gente sabe dessa troca de genes com neandertais e com denisovanos. Então, essa substituição foi relativa, não é? Olha que coisa interessante. Se você pegar um recorte entre 15 mil anos e 10 mil anos atrás, todo mundo no planeta tinha uma morfologia craniana africana. Tanto é que nós já demonstramos que há uma grande semelhança entre primeiros americanos e primeiros europeus. Não porque houve uma migração da Europa para cá. Mas por quê? Porque todos até mais ou menos 15 mil anos, 10 mil anos, todos tinham cara de africano. Tinha uma morfologia que eu chamo de pan-africana. Os processos de raciação, independente deles terem chegado ao fim ou não, os processos de raciação só vão começar aí muito tardiamente, por volta de 10, 15 mil anos. Tanto é que se você for na Ásia, eles não têm nenhum crânio mongoloide típico com mais de 7 mil anos. Tá? Então nós sabemos que recentemente conseguiram tirar DNA de um esqueleto europeu de 10 mil anos e chegou-se à conclusão que ele tinha pele negra e olhos azuis, né? Então, assim, eu concordo. O processo de raciação na espécie humana é algo que começa muito tardiamente. Se ter pele negra, ou ter pele branca, ou ter olho azul, ou ter olho negro, isso não define raça. Eu ia fechar justamente o bloco com isso. Eu acho que a questão é uma divergência aqui sobre o que significa raça, mas a gente vai fazer um rápido intervalo de 1 minuto para continuar rastreando onde anda a pedra do Walter, e a gente volta daqui a 1 minuto para o terceiro bloco sobre a diversidade genômica da população brasileira. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, agora falando sobre a diversidade genômica da população brasileira. Depois da Lei Áurea, no final do século XIX, os registros dos tráficos de escravos foram destruídos. E então os negros brasileiros eles não sabem quem eram seus ancestrais e que região do continente africano de onde eles vieram. Como que a Biblioteca de Genomas, Lígia, pode ajudar essa população a, enfim, traçar a sua ancestralidade? O que é muito interessante é que cada um de nós tem no seu genoma frações de origem, como o Pena inicialmente caracterizou isso aqui na nossa população, frações europeias, africanas e ameríndias. E quando você sequencia o genoma de uma pessoa, você pode analisar essas frações separadamente e comparar com o genoma de diferentes populações. Então, ao ter os genomas de milhares de brasileiros em mãos, pesquisadores que se interessam por esse tema vão poder resgatar essa história de cada pessoa, dizer, olha, você tem uma fração que veio desse lugar da África, outro desse, e de alguma forma reconstruir essa história. Do ponto de vista dessa fração ameríndia, né, dos índios que moravam, enfim, estavam aqui na época do descobrimento, a maioria foi extinta, dessas populações.
E, de novo, você também pode usar essas ferramentas para a gente isolar. Quer dizer, apesar delas terem sido extintas, frações do genoma delas vivem na gente, vivem no brasileiro, né? O Pena falou aqui que ele tem lá umas mitocôndrias indígenas, deve ter um pedaço de DNA nuclear também. E a gente pode, então, reconstruir essas populações. Então, a turma que gosta de estudar essa coisa evolutiva vai ter material à beça para aprender muita coisa sobre a formação e as dinâmicas de misturas da nossa população. A turma da genética médica, a gente tem uma outra pergunta que pode ser muito interessante, né? Essas frações indígenas, por que esses pedaços sobreviveram na nossa população? Que nem eu tinha falado lá do Neandertal. Será que existem genes, variantes gênicas de algumas dessas populações que conferiram algumas vantagens para aqueles indivíduos e elas se mantiveram com maior frequência na nossa população? São perguntas que a gente pode descobrir, mas para isso a gente precisa ter essas informações, esses dados. E eu não sei se vocês se dão conta, mas assim, no mundo inteiro, vários países estão realizando um sequenciamento massivo da sua população, né? Então, a gente tem, desde a Inglaterra, sequenciando 500 mil ingleses. Os Estados Unidos têm um programa para sequenciar 1 milhão de americanos, a China, 1 milhão. O Catar vai sequenciar a sua população inteira. A Irlanda vai sequenciar 400 mil irlandeses, é tudo muito parecido. 3 alunos de doutorado meus, um postdoc e 2 alunos foram para a Irlanda. Estão trabalhando em empresas irlandesas. Porque criaram isso. Sequenciando genomas de irlandeses. Então, e agora eu vou levando o pessoal de fora. Então a gente tem que criar um programa desses aqui, primeiro para trazer de volta e fixar as nossas competências, e a gente tem muitas. E depois, para a gente poder incluir a nossa população nisso que a gente chama de medicina de precisão. Tá? O que é a medicina de precisão? É a gente adaptar a medicina ao nosso genoma. Então, lá naquele 0,1% que eu falei que difere de cada um entre nós, também está escrito ali qual é o medicamento melhor para você para uma certa doença, qual é a sua predisposição, seja para um tipo de câncer, para hipertensão, para Alzheimer. Atenção, a gente ainda não conhece os genes que dão essa predisposição, né? Esses exames que vão te dizer qual é a sua probabilidade de ter hipertensão ou Alzheimer ou não sei o quê, eles ainda são baseados em pouco conhecimento. Mas a gente vai chegar lá um dia, tá? Mas a gente precisa saber como é que é a genética da nossa população. Porque tudo isso que a gente está aprendendo aí com as populações europeias e asiáticas, talvez as variantes genéticas, o 0,1% deles de variação, seja razoavelmente diferente do nosso, de forma que descobertas feitas ali talvez não se apliquem à nossa população. Por exemplo, um teste para prever qual é a sua predisposição para um tipo de câncer ou para o Alzheimer, baseado na genética europeia, talvez não seja tão preciso, porque aqui a gente tem toda uma genética ameríndia e africana misturada que não foi considerada naqueles estudos. Então, quer dizer, isso também é uma forma de inclusão da população brasileira nessa medicina do futuro. É uma medicina do futuro que já é presente para algumas coisas, já tem uma série de diagnósticos genômicos e decisões sobre medicamentos e quimioterapias baseadas no genoma da pessoa ou do tumor, mas isso tende a se expandir. E se a gente quiser que a nossa população se beneficie dessa medicina de precisão, a gente vai ter que conhecer o nosso genoma também. Entender melhor. Devido a esse passado, da forma como o Brasil se constituiu, tal como ele é hoje, ele tem uma diversidade genética muito ampla, mas ela é mais ampla do que em outros países, por exemplo. Isso torna a gente geneticamente mais heterogêneo ou miscigenado do que, enfim, como é que é esse nosso mix, Sérgio? Certamente, eu acho que o Brasil provavelmente tem a maior diversidade genômica do planeta.
Existem outros países, porque nós somos o que a gente chama de triíbridos. Quer dizer, você pegar os paleocontinentes, né? A Europa, a Ásia e a África, nós somos uma mistura dos três. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, são também triíbridos, mas não tiveram o grau de miscigenação que nós temos. Tá. Miscigenação no bom sentido, né? É uma palavra perigosa, mas de qualquer maneira, de mistura gênica que nós tivemos no Brasil. Então, nós somos provavelmente o país de maior diversidade genômica no mundo, o que torna esse projeto da Lígia mais interessante ainda. O projeto para todo mundo. Quer dizer, tem uma coisa interessante que é assim, na África, e isso o professor Diogo me ensinou, como o Homo sapiens surgiu na África, está lá há muito mais tempo, ele teve mais tempo para acumular mutações, né, alterações no DNA que vão acontecendo. Então, se você conhece, ali você tem muita diversidade, você vai encontrar muitas variações genéticas. O que eu acho que se me permitem, que eu sou novata nessa área, mas que eu acho que é mais peculiar na nossa população é a mistura, essa coisa do europeu, do africano e do ameríndio misturados em diferentes... Nós somos o resumo da humanidade, de uma certa maneira, né? Nós somos ponto de encontro. Quer dizer, houve uma diáspora africana e depois isso foi reencontrado na população brasileira. Né? E uma população humana cuja variabilidade está estruturada geograficamente, pelo menos antes do século XVI. E é isso que eu chamo de raça. Ok, está por essa definição. Você não pode chamar grupos continentais de raça. Claro que pode. Não, claro porque do ponto de vista genético... Não, você pode chamar o que você quiser do que você quiser. Quer dizer, isso aí, o vocabulário é seu, você pode usar a palavra da maneira que você quiser. Mas existe um consenso do que é raça e, certamente, não existem diferenças entre asiáticos e africanos e europeus do ponto de vista genômico. E eu inclusive, tenho até um livro que é chamado Na Flor da Pele, porque as diferenças estão na flor da pele. Se você olhar para os asiáticos, você vai ver aqueles marcadores morfológicos que você associa com o asiático, do olho puxado, da fenda palpebral inclinada, etc. Se você pegar os africanos, óbvio, você vai encontrar indivíduos com a pele escura, que são os marcadores morfológicos dos africanos. Mas isso não significa raça. Se você for a nível do genoma, diferenciação... Vocês mesmos estão admitindo que o Brasil é uma população triíbrida, que houve uma contribuição europeia, uma contribuição africana e uma contribuição ameríndia. Chamamos de ancestralidade. Que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É uma coisa completamente diferente. Você não pega 6 milhões de pessoas e põe na câmara de gás por causa de problemas de morfologia. Mas esse que é o problema do politicamente correto. Vocês acham que o racismo estará resolvido se nós demonstrarmos que não há raça? Como dizia o velho Frota Pessoa, ele dizia assim, o bacana mesmo era a gente não ter racismo sabendo que existe raça. Não. Então, e principalmente hoje em dia que o racismo se tornou um problema político, não é mais nem um problema biológico, é um problema político. Né? Nos Estados Unidos ele se tornou um problema político. Então, mas a gente não vai resolver a questão certamente do racismo. A gente não vai, se a gente for racialista, você vai simplesmente adicionar lenha ao fogo. Não, I'm sorry. Alguém tem que fazê-lo. Muda a pergunta, rápido. Tem um... bom, a gente, supondo que a difusão do Homo sapiens por diferentes ambientes tenha levado à diferenciação fenotípica que produziu as supostas raças continentais humanas, a pergunta é, será que estamos vivendo agora um processo oposto de integração dos fenótipos em função dessas migrações e miscigenações que caracterizam o mundo contemporâneo? Sem dúvida. Eu acho que é exatamente. Não. É uma coisa interessante, porque a população... Como a população se identifica visualmente, como no Brasil a classificação social depende da visualização, tem, por exemplo, deixa eu só explicar. Existia um antropólogo chamado Lacerda, que achava
que era um antropólogo importante no século XIX, lá do Rio, da UFRJ, né? Que achava que isso tem a ver com o chamado racismo científico do século XIX, que não tinha nada de científico. Mas, de qualquer maneira, a ideia era de que, se você deixasse o Brasil, trouxesse os europeus e deixasse a mistura gênica correr livremente, que o Brasil ia finalmente uniformizar e que não iam haver diversidade de pessoas. Mas isso não é o que a gente vê no Brasil. A gente não vê isso no Brasil. A gente não vê tudo uniformizado. Pelo contrário, a gente vê um mosaico populacional espetacular. O que quer dizer que aquelas ideias do Lacerda não vingaram, né? Nós temos uma diversidade enorme. O que nós precisamos de fazer, e eu acho que é o que é necessário, é aprender a apreciar a diversidade. Entende? Diversidade não é uma coisa que vá levar a ódio, que vai levar a divergência, que vai levar à separação. Todos nós temos aquilo que a gente chama uma identidade, é a maneira como você se vê, tá certo? Mas a maneira como você se vê depende muito do que é. Eu e a Lígia somos dois cientistas, trabalhamos com DNA, eu e o Walter somos cientistas, trabalhamos com ancestralidade. Nós somos pessoas diferentes e eu não vou pôr minha identidade nisso. Então você tem que tomar cuidado com aonde que você vai pôr sua identidade. Porque se você tem, lá em Ruanda, por exemplo, você tem 2 médicos que são vizinhos, os 2 médicos são dos 2 tenistas, os 2 médicos gostam de ouvir música clássica, eles têm milhares de pontos em comum, mas um é Tutsi e o outro é Hutu. Então eles têm de se matar e têm de se odiar, simplesmente porque um é Tutsi e o outro é Hutu. Por quê? Ele acha que ser Tutsi e ser Hutu é a raiz da identidade dele. Então a pessoa tem de saber colocar a raiz da identidade nas coisas corretas e ver os pontos em comum que existem entre as pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo, e nos Estados Unidos esse fenômeno está se tornando patológico, que eu espero que no Brasil não se torne, que é um divisionismo, né? Aquele negócio de estados vermelhos, estados azuis. E nós achamos que com o Obama como presidente, nós fôssemos entrar numa fase pós-racial. Parece que a coisa se agudizou de repente agora, depois que trocaram o presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que nós temos de levar essa coisa muito a sério. É começar a apreciar a diversidade e a individualidade. Cada um de nós é um fenômeno. O nosso genoma é uma coisa que nunca ocorreu na história do universo. Isso é incrível, não é? Você pensar que você é único, você é um experimento evolucionário único. Ninguém nunca foi igual a você. E nem Ninguém será. nunca vai ser igual. Exceto se você tiver um gêmeo monozigótico, né? Ou um clone. Né? Não, isso vale para qualquer animal. Mas você é absolutamente único. Então, isso pode. Mas nenhum animal é consciente dessa unicidade. Então, isso é um motivo da gente se sentir único e orgulhoso de si próprio e de você poder fazer as suas escolhas e não entrar em questões de rótulos raciais, rótulos de cor, rótulos de religião, rótulos de sexo, seja lá o que for, né? Walter. Eu concordo plenamente contigo. Nós temos que valorizar a diversidade. Mas a gente não pode esconder a variabilidade interpopulacional, intercontinental. Ela não é relevante. Então eu acho lindo esse discurso de valorizar a diversidade, mas vocês param na diversidade intrapopulacional e vocês fogem da diversidade que está estruturada geograficamente no planeta. Mas o Homo sapiens, ele segue evoluindo, Walter? Claro, evolução. A gente tem evidências disso? Temos, por exemplo, há 10 mil anos, hoje você tem pessoas que têm resistência à lactose quando adulto, né? Nós todos temos um gene que leva à digestão da lactose, né? A lactase, que funciona até os 4 anos. Né? Em algumas pessoas ela vai na idade adulta, segue pela idade adulta e algumas não.
Que permite a gente digerir o leite. Que permite digerir o leite. Né? E a gente vê que hoje, se você voltar a 10 mil anos atrás, né, teve populações que se especializaram, que incluíram em sua subsistência, né, a criação de gado, ou de animais leiteiros, né, e outras não. Né? E há uma perfeita conexão entre a permanência da atividade do gene da lactase, né, naquelas populações que, na sua história evolutiva recente, estamos falando de 10 mil anos, 9 mil anos, né, baseou a sua subsistência em animais leiteiros. Ao passo que naquelas populações onde isso não ocorreu, se o fulano adulto tomar 1 litro de leite, né, ele vai passar 4 dias sentado no vaso da privada. Né? Então, assim, temos esses exemplos recentíssimos na evolução humana. Eu acho interessante pensar, porque você teve que catar uma coisa assim de 10 mil anos atrás. Eu fico me perguntando, isso é uma pergunta, atualmente, com a cultura, a medicina, a chapinha, os óculos, enfim, quais são como é que a gente está driblando? Quais são as forças de seleção que existem na espécie humana? Como é que a gente estaria evoluindo hoje em dia, dado todos esses arsenais? Evolução cultural, quer dizer, assim como a evolução biológica é baseada em genes, a evolução cultural é baseada em memes. Aliás, os memes foram a palavra meme foi criada pelo Richard Dawkins para designar o equivalente cultural ao gene, ou seja, é uma ideia. E aquelas ideias, algumas ideias são propagadas. E ao contrário da evolução biológica, que é de pai para filho vertical, a evolução cultural ela é diagonal, ela é lateral, ela vai de baixo para cima. Mas aí com isso tudo, e os nossos genes, o que a gente está selecionando? Nós não sabemos. Eu diria que a seleção biológica ela é lenta demais e a seleção cultural é rápida demais para a seleção biológica ser relevante. Eu acho que ela se tornou relevante. Senão a medicina não... Né? A medicina é a antisseleção biológica. Eu não sei se a seleção cultural, se é que a gente pode usar essa palavra, né, ela é mais rápida do que a evolução biológica. Não acho. Você tem, por exemplo, o exemplo dos tasmanianos. Os tasmanianos ocuparam a ilha depois ficou isolada da Austrália e passaram a ter os seus mecanismos culturais próprios. Né? Apesar deles terem mantido uma identidade fenotípica parecida com os aborígenes australianos, né? Gastou 10... Hoje não, porque exterminaram todos, mas enfim, quando eles foram estudados no século XVI, XVII, né, os tasmanianos tinham apenas 16 itens de cultura material. É a população mais simples do ponto de vista tecnológico. Eles só tinham 16 itens de cultura material. Tá? Mas isso gastou 10 mil anos para acontecer. Não, mas, Walter, uma gíria, ela em 3 dias, em uma semana, ela toma um país inteiro, uma moda, uma maneira de vestir. A evolução cultural é de uma velocidade, principalmente agora na era da internet. Não, mas eu acho que você está... Não, a evolução cultural são ideias que se propagam. Você está confundindo evolução cultural com mudança cultural. São duas coisas distintas e que a antropologia sociocultural já mostrou claramente. Tá? Não dá para usar o termo evolução para coisas culturais. O que ocorre é transmissão e mudança cultural, mas não evolução cultural. Mas qual é a diferença entre evolução e mudança? Porque até pela forma como ela se propaga, que no primeiro caso ela é vertical e no caso da cultura é absolutamente horizontal. Mas não, mudança e evolução, mas você pode aplicar o termo evolução para... Não, porque... Você não aplica o termo raça para uma coisa diferente do que eu aplico? Sim, então... mas peraí. Desculpa.
Não, eu preciso... porque esse ponto ele remete a uma das perguntas que a gente recebeu da plateia, e a gente, nunca antes na história evolutiva deste programa, a gente fez um programa inteiro sem ter uma única pergunta da plateia. Antes disso, sim, vamos... a discussão começou a ficar tão grande que eu esqueci da pedra. A gente vai devolver, por favor, a pedra, e antes da primeira pergunta, enquanto as pessoas se organizam, o Walter vai nos explicar... Ralei muito o joelho para ter essa pedra. Que caiu? Não foi a pedra. Não foi a pedra. A prótese. A prótese caiu. Você não vai explicar? Tinha uma pedra. Você não vai explicar a pedra? Não, quer explicar agora? Sim, pode explicar. Bom, então ótimo. Mas estamos gravando? Segura sim, estamos gravando. Bom, isso aqui que vocês seguraram, pode não parecer, é um instrumento de pedra lascada que foi produzido por um hominíneo de 2,5 milhões de anos. Tá? Então, vocês tiveram a satisfação de pegar uma das primeiras ferramentas que foram produzidas por nossos ancestrais. Tá bom? Dá uma voltinha assim nela para o espectador. Todo mundo já viu pessoalmente. Obrigado. Meu nome é Gil Benaro, eu sou da Faculdade de Medicina aqui da USP, e é uma pergunta baseada em tudo que no decorrer dessa conversa, que é bastante agradável, interessante, é que, na verdade, não tem tanta diversidade genética entre, sei lá, eu e um aborígene na Austrália, e tem mais as questões de migração e expansão, qual que seja o nome que se dê. A minha questão é em relação a esses marcadores genéticos, as sequências genéticas que definem, assim, por exemplo, isso aqui é uma sequência genética ameríndia ou africana, quer dizer, qual o grau de acurácia de certeza de determinar essa sequência e dizer, bom, essa sequência sua é de origem ameríndia ou indo-europeia ou africana? Porque, pelo que vocês falaram, não existe muita diferença. Então, a impressão que tem é que eu acho que é difícil ter certeza absoluta de que isso daí é indicador de que você é africano e não... Essa sequência é africana e não ameríndia ou não europeia. Eu posso responder essa pergunta porque um dos meus hobbies é fazer minha ancestralidade. E eu já fiz em vários locais do mundo, e eu tenho o teste máximo de ancestralidade, que é fazer meu próprio genoma, que é sequenciado. Então, e realmente eles diferem um pouquinho cada um, porque é aquilo que a Lígia falou, as diferenças não estão difusas, as diferenças estão em blocos no genoma. Então, no genoma você tem blocos ameríndios, e você tem blocos europeus, e você tem blocos asiáticos, que você pode mapear. E a melhor maneira de fazer isso, sem dúvida nenhuma, é com o sequenciamento do genoma, não do exoma. Porque o exoma é uma maneira mais simples de fazer o sequenciamento, mas ela é mais aplicável à clínica, porque a gente está olhando genes expressos. E o genoma pega todos os genes, inclusive as partes não expressas do genoma, chamada matéria negra do genoma. É isso que você falou, quer dizer, a gente falou que é 0,1%, parece pouco. Que varia entre as pessoas. Mas se você multiplicar 0,1 por 3 bilhões e 300 milhões de nucleotídeos, isso dá um número grande suficiente de variações, e a gente vai ficar cada vez mais preciso à medida em que a gente tiver genomas de referências de diferentes locais para a gente poder comparar. Né? No início, provavelmente, o Sérgio dizia é africano, é europeu. Agora, a gente sabe que é africano daquela região. Então, isso tende a ficar cada vez mais... Depende do banco de dados. E é muito mais fácil para a Europa do que para a África, porque os bancos de dados africanos são muito fracos. Entendeu? Então, isso vai ficar cada vez mais preciso à medida em que projetos genomas forem feitos em várias populações. Posso fazer uma propostazinha rápida de 1 segundo? Vocês podem conseguir com a FAPESP meu endereço de e-mail, da Lígia. Quem tiver dúvida, pode mandar e-mail que a gente responde. Do Walter também? Não, meu. O Walter ele tem que manter o glamour, não dá para ele não entrega o e-mail. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que está...
Boa tarde, meu nome é Jovelina, eu trabalho no laboratório de genômica, no laboratório Mendelix, e eu sou entusiasta também, obviamente, vim aqui admirar o trabalho e a discussão, que foi muito boa mesmo. E aí, ao mesmo tempo que a gente sabe que a população brasileira tem esse mix único, a gente também vê muitas populações endogâmicas, né, que está lá, isolado, e que também deve ter um perfil genético muito interessante. Como que vocês veem, ou como vocês encaram essas populações endogâmicas nesse segmento, nessa direção que estamos caminhando para um estudo massivo populacional brasileiro? Como que vocês pretendem encaixar essas frequências especiais nesse tudão, né, que a população brasileira é? Eu acho que isso teria que vir num segundo momento. A gente precisa, primeiro, ter um número mais representativo do todo brasileiro. O que é interessante nessas populações é uma coisa mais voltada a uma pesquisa, porque, de repente, existem ali variantes ou mutações que conferem algum fenótipo interessante, e ali naquela população é uma oportunidade para você descobrir um gene responsável por algum fenótipo específico, por alguma característica específica. Então, eu acho que essas populações não são bem o perfil de um projeto que pretende ter um panorama geral. Agora, existem vários grupos de pesquisa no Brasil, em São Paulo, o CEPID do Genoma, lá no departamento, que estuda algumas dessas populações e tem muito a aprender com elas. Lígia, você pode só explicar o que é a população endogâmica? São populações pequenas em que as pessoas acabam casando entre familiares, né? Você não entra muita gente de fora, e aí você acaba tendo ali uma frequência muito alta de certas variantes genéticas que se manifestam naquelas pessoas que a gente não encontra com tanta frequência fora. Boa tarde, Leandro. Parabéns. Pergunta número 1. Em relação ao custo de fazer o genoma no Brasil, é equivalente aos Estados Unidos, de $300, e em grande escala, como foi feito na Inglaterra? E a segunda, em relação à CRISP, a edição genética, é um sonho ou é realidade nos próximos 5 anos? Olha, o custo do genoma nos Estados Unidos, ele custa $1.000. Tá? $300 são aqueles arrays, são formas mais simples. Não é? O sequenciamento do genoma inteiro, se você for fazer, vai custar $1.000. Aqui é mais caro, porque é tudo importado, aquele inferno. Mas você pode fazer também, eu nem sei qual é o preço. Você sequencia o genoma inteiro no gene? Sim, faço. Quer falar o preço? Não pode. Não, porque não é o problema do preço, o problema é que a gente faz o sequenciamento do genoma inteiro, mas depois tem a análise. Que é outra... Então, é aquela questão do genoma de $1.000 e a análise de $100.000, porque a análise dá um trabalho desgraçado. Né? Nós estamos olhando genomas, nós estamos olhando 6 milhões de variantes. Né? Então, é uma coisa que dá muito trabalho. Então, o nosso preço tem acrescido a análise, que é complicado e não é um genoma de... Para esse projeto, a gente está tentando achar parcerias que diminuam esse preço por causa da escala. Uma coisa é você comprar um genoma, outra coisa é você comprar 15 mil genomas, 40 mil genomas. Então, isso vai ter jogo. Sobre o CRISPR... Aliás, se puder aproveitar e explicar... Tá, CRISPR é uma ferramenta de modificação genética super eficiente. Ela realmente é uma revolução. Eu acho que só não virou prêmio Nobel porque ainda não decidiram quais dos dois grupos rivais vai ganhar. Ela já é uma realidade para pesquisa. A gente no laboratório faz CRISPR lá para fazer uma mutação na célula-tronco e ver o que acontece, não sei o quê. Então, isso virou uma técnica muito fácil, que está disseminada em vários laboratórios de pesquisa. Ela já entrou também na terapia. Você já tem ensaios clínicos usando o CRISPR para modificar as células do sistema imunológico e fazer essas células combaterem um tumor com mais eficiência. Ensaio clínico. Tá? Então, ainda precisa ser. Então, quer dizer, ela já é uma realidade que está indo muito rápido, vai virar terapias. Agora, se a gente vai querer editar o genoma de um embrião, isso a gente pode até tecnicamente ser capaz, mas do ponto é onde esbarra a coisa ética, e se a gente quer ir nessa direção, se justifica a gente ir, e que isso acho que dá um programa novo inteiro que vamos guardar aqui para o ano que vem. Mas
Eu vou emendar com a pergunta da Ana Rosa, que ela mandou aqui, eu não sei se ela ia se candidatar agora para falar, mas senão eu faço aqui. Ana Rosa Dutra, ela perguntou, a técnica de edição gênica CRISPR pode afetar a diversidade do genoma humano no futuro? Genoma humano no futuro? Os fatores ambientais podem influenciar o sucesso ou o fracasso da edição? Veja, se você pensar na frequência com que isso vai ser feito, versus os 7 bilhões e plau, e que vai aumentar, as poucas pessoas que vão usar isso, e, de novo, uma coisa é você usar isso numa célula somática, numa célula do indivíduo, de uma forma terapêutica. Outra coisa é você alterar óvulo, espermatozoide ou embrião, que aí sim você estaria alterando o genoma humano. A frequência com que isso acontecer, se isso acontecer, vai ser tão pequena que não vai ter impacto nenhum na nossa diversidade. Bom, considerando que a gente é tão miscigenado, né, nossa população é essa mistura grande, se nós tivéssemos sequenciamento de um número de indivíduos que realmente representasse toda a nossa população, no futuro a gente conseguiria marcadores que identificassem, esse é brasileiro, como a gente faz hoje com europeus, etc. Isso poderia Essa ser? pergunta é para... Eu espero que para você. Faltou você se apresentar. Eu vou jogar para quem quiser responder. Faltou você se apresentar. Desculpa. Eu sou a Carla Teixeira, do VAR Station. Como a Lígia falou, o brasileiro não é marciano. Quer dizer, o brasileiro ele não caiu do espaço sideral. Ele é o produto de migrações africanas, quer dizer, europeias e asiáticas. Então, é possível, é possível, embora improvável, que haja tido tempo suficiente para que algum marcador novo tenha aparecido por mutação na população brasileira e ao mesmo tempo, se propagado, né? Nós sabemos que existem efeitos fundadores na população brasileira. Então, o que vai depender, não dá para falar uma pessoa. Por exemplo, eu fiz a minha ancestralidade, eu sou toda Península Ibérica, ninguém nunca diria que eu era brasileira baseado no meu genoma. De repente, uma outra pessoa que tem uma fração ameríndia junto com uma africana, isso pode ser uma pista. Essa mistura aqui a gente encontra com mais frequência no Brasil. Mas não dá para dizer o que é ser brasileiro. Varia, de cada um de nós é uma coisa diferente. É isso. Walter? Não? Eu só acho estranho, né? Porque eles transformaram marcadores raciais em marcadores de ancestralidade. Não é mais bonito? Né? É muito mais bonito, mas é tão politicamente correto. Então, vamos à próxima pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Michele, sou do Centro Universitário São Camilo. Eu sou do primeiro semestre de Biomedicina, então se eu falar alguma coisa assim, me perdoe. Um estudo que eu li falava sobre serial killers, sobre o comportamento deles influenciado por causa que os seus antecedentes sofreram algum tipo de dano na Segunda Guerra Mundial. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o genoma, se o comportamento também é algum marcado Eu acho que eu posso responder. geneticamente. Tá certo. Na verdade, esse estudo provavelmente é apócrifo, pelo tipo de serial killer e Segunda Guerra Mundial, não tem nada. Mas existem alguns estudos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, daí talvez eles tenham pegado esse tema, da chamada fome na Holanda, na qual algumas pessoas, algumas mulheres, que passaram fome na Holanda, que tiveram filhos pequenos, e esses filhos, mais tarde, vieram a ter filhos que eram menores do que a população geral. Então, eles acham que pode ter havido modificações epigenéticas, ou seja, que o genoma tenha sido modificado, não na sequência de letrinhas, mas tem uma letra específica, que é uma citosina, que ela pode ser metilada ou não. Então, a presença de metilcitosinas em certas posições do genoma
tá certo? Pode ativar ou inativar genes. Inclusive, aquilo que eu falei do genoma materno e do paterno, eles diferem justamente por causa dessas metilações, né? E também tem as proteínas que se ligam ao DNA, que são as histonas, que, dependendo da metilação das histonas e acetilação das histonas, negócio meio complicado. Bem complicado. E que nós sempre achamos que as variantes epigenéticas não fossem transmitidas para a próxima geração. Porque seria o lamarquismo, né? A ideia de que uma coisa adquirida fosse transmitida. E, na verdade, esse estudo holandês, esse estudo com sobreviventes da Segunda Guerra Mundial na Holanda, levou a crer que pode haver um fenômeno de transmissão de caracteres epigenéticos. Possivelmente por coisas que são chamadas microRNAs, que são armazenados, que a Lígia já entende muito mais do que eu, que são armazenados no citoplasma do óvulo materno. E que, então, eles seriam fatores maternos e não paternos. Tá? Então, eu acho que você ouviu aquilo que frequentemente você vê quando você olha uma mídia não muito responsável, é de que as coisas são puxadas de eventos que são científicos, mas eles embaralham e tornam ela mais interessante e mais ventável dessa maneira. Mas fica de olho aí na epigenética, porque é uma coisa super importante que a gente fala pouco. Mas não tão importante feito todo mundo acha que é. A genética é muito mais importante do que a epigenética. Meu nome é Charmila Souza, eu sou pesquisadora da Escola Fiocruz de Governo, da Fiocruz Brasília, e fellow do Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Como a gente está num evento sobre ciência aberta, para além da ancestralidade dos avanços científicos e tecnológicos que essa área tem, que esses bancos de dados genéticos, genômicos, epigenômicos, enfim, que a gente está desenvolvendo, existem questões regulatórias. E existe a lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, do ano passado, que vai ser implementada proteção no ano de que vem, dados. que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, para além dessa questão da ancestralidade, entrando mais para a área da medicina de precisão, da saúde 4.0, como que essa lei poderá impactar a atuação e a construção, manutenção e acesso para, inclusive, novas avaliações na perspectiva de achados incidentais em relação ao que já tem sido feito em outros países, principalmente na União Europeia com o GDPR. Explica para a gente o que é essa lei. A lei de proteção de dados, enfim, eu sei genericamente que ela visa proteger nossos dados. Todos os dados, e é uma né? coisa, Quer dizer, não é só genética. Essa coisa da privacidade genética, genômica, é fundamental e tem que ser desenvolvida junto com as pesquisas. Por quê? É muito bacana eu pegar lá, fazer um teste lá na Gene ou na Mendelex e saber a minha predisposição o dia que a gente souber para Alzheimer. Ótimo. Mas e se a USP recebe essa informação? Ou a FAPESP? Eles não vão mais me dar um dinheiro para a minha pesquisa, né? Então, quer dizer, quem é que vai ter acesso a esses dados? Que tipo de decisões empregadores e seguradoras vão poder tomar baseados nos seus dados genéticos e genômicos? Então, isso são questões muito delicadas, muito graves. Então, do ponto de vista desse banco de dados, as sequências têm que ser completamente anonimizadas, para que ninguém consiga ligar aquela sequência a uma pessoa. Tem que ter em algum lugar no sistema esse link para a gente poder devolver resultados, para poder fazer uma série de coisas, mas tem que ser guardado a 7 chaves esse link. Tá? Então, é preciso também, eu acho, que a gente criar algum marco regulatório. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma legislação específica de proteção aos dados genéticos,
que fala especificamente isso, né? Que o empregador, uma seguradora, não pode usar suas informações genéticas contra você. A gente precisa desenvolver isso aqui de forma bem clara, senão as pessoas daqui a pouco não vão querer participar mais de estudo genético nenhum. Não sei. Quer dizer, nos Estados Unidos, você não pode discriminar empregados de acordo com características genéticas. As seguradoras não podem deixar de segurar, mas elas podem estabelecer um prêmio maior dependendo disso, infelizmente. Então, essa parte não foi regulada. Entendi. Essas leis no Brasil, às vezes elas são passadas, eu não conheço o texto da lei, mas eu acho que é interessante olhar isso. Mas, de qualquer maneira, nós geneticistas, na rotina, a gente já trata com máxima confidencialidade esses dados. No gene, por exemplo, nós temos um banco de dados enormes de 30 anos de teste de paternidade, com milhares, dezenas de milhares de pessoas. Esse banco de dados não está na internet. Quer dizer, o uso interno, existe um uso por rede, mas ele não está na internet, então ninguém de fora tem acesso a ele, entende? Por causa do sigilo. Eu acho que isso aí, os geneticistas já estão conscientes e já estão tratando. Quando a gente faz um genoma de uma pessoa, a gente pergunta: você quer saber resultados ligados à doença primária que ocasionou isso, ou não? Você quer saber resultados que têm a ver com outras doenças? E a pessoa, então, vai te dizer exatamente o que ela quer saber, porque a pessoa tem direito à ignorância também. Então, isso tudo tem que ser... eu acho que... eu nem sabia que estava sendo passada uma lei. Mas seria interessante se tivesse tido uma ampla... Bem, é uma lei de proteção de dados em geral. Em geral, né? E aí vai se aplicar também. A regulamentação, imagino que eles vão levar isso para... Então, só para encerrar o programa, eu vou fazer uma última pergunta para o Walter, que ficou aqui da Jovelina, sobre por que ocorreu a diversificação morfológica humana há 10, 15 mil anos. Não sabemos. Quer dizer, o que aconteceu é que aquela morfologia pan-africana, né, se distribuiu pelo planeta todo e, dependendo das situações climáticas e ambientais, foram sendo selecionadas morfologias locais, né? Mas, numa coisa eu concordo com o Sérgio. Assim, o processo de raciação na humanidade, assumindo ou não que ele conseguiu gerar raças, é uma coisa tardia na evolução humana. Tá? É como eu falei, se você fizer um recorte mais ou menos entre 10, 15 mil anos no planeta, todo mundo tinha cara de africano. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação dos 3 pesquisadores e da Pedra, que estão aqui presentes, da plateia e de quem assiste essa conversa em nossos programas. Lembramos que este e outros debates podem ser acessados na página do Ciência Aberta e em nossas redes sociais. Assista e compartilhe o nosso programa e até o próximo Ciência Aberta, que estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um assunto importante. Até lá! Gente, eu só preciso... Eu precisava estar num lugar às 5, só preciso mandar um WhatsApp. Tá bom.